Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, professor Zé aqui de volta, e hoje eu trago mais uma aula de Biologia do projeto Pré-ENEM do IFMA Campus Codó. Se você não assistiu às outras aulas, eu sugiro que você visite o nosso canal no YouTube, que é do Pré-ENEM IFMA Campus Codó, e também a nossa página no Instagram, que está linkada aqui embaixo, ok? Hoje a aula vai ser sobre meiose e gametogênese. Uma sugestão minha é que você assista primeiro a aula de mitose, entenda todos os passo a passos que acontecem na mitose, em todas as fases, para vir assistir a aula de meiose. Se você já assistiu a aula de mitose, então é só nos acompanhar aqui. Vamos começar com algumas observações, tá? Aqui é um cromossomo com uma cromátide e um DNA. Então, cada perninha do cromossomo é uma cromátide e cada cromátide tem o seu DNA. Aqui também vai ser um cromossomo, só que com DNA duplicado. Então, um cromossomo com uma cromátide, um cromossomo com duas cromátides e duas moléculas de DNA. Quando o pai e a mãe da gente doam seus cromossomos lá no processo da fecundação, esses cromossomos são cromossomos homólogos, porque vieram da parte do pai e da parte da mãe. Então, cromossomos homólogos são cromossomos que vieram metade do pai e metade da mãe. Eles vão estar pareados. Essa é uma característica essencial para o entendimento da meiose, ok? Esses cromossomos vão começar o processo de intérfase e aí vão começar o processo de divisão celular por meiose. E no final eu quero que vocês entendam o seguinte: de cromossomos de células diploides vão ser originadas células haploides. Essa é a característica principal da meiose. É uma divisão reducional, onde de uma célula 2N vão surgir 4 células N. Cada célula vai ter cromátides irmãs no seu interior. Entendido? Vamos passar. Então vamos lá. Temos uma célula diploide. Imagina a célula humana com 46 cromossomos. Eu não desenhei os 46, mas vamos representar apenas 2 aqui. Essa é uma célula diploide com 2 cromossomos. Vai chegar um momento no ciclo celular que ela vai crescer de tamanho. Então lembra lá da mitose no ciclo celular, que a célula vai crescer de tamanho na fase G1 e na fase G2, e na fase S ela vai duplicar o seu DNA. Aqui tem 2 cromossomos, aqui tem 2 cromossomos com DNA duplicado. E a partir do momento que ela cresceu, ela vai entrar em processo de divisão celular. E esse processo de divisão celular, no caso aqui a meiose, ele vai ser primeiramente reducional, porque saiu de uma célula 2N para 2 células N, e depois vai ter um processo equacional. Cada célula N vai dar origem a 2 células N também. Então, de uma célula 2N diploide, vão surgir no final 4 células haploide, com a metade das características cromossômicas da espécie. Este é o processo de meiose. Então, anota aí. A meiose 1 ela é reducional. A meiose 2 ela é equacional. Reducional porque reduz ao meio a quantidade de cromossomos e equacional porque mantém constante a quantidade de cromossomos. Alguns autores gostam de dizer que a verdadeira meiose é a meiose 1, porque é a meiose reducional, e que a meiose 2 ela é igual à mitose. Tudo bem? Então já fica com essa observação aí para você que está estudando para os vestibulares. Vamos lá. Observações importantes que têm que ser anotadas por vocês. A meiose ela vai servir para 2 momentos. Nos animais para formar gametas e nos vegetais para formar esporos. Então, quando o espermatozoide com 23 cromossomos fecunda o ovócito com 23 cromossomos, desse processo de fecundação vai surgir o zigoto com 46 cromossomos. Isso é meiose. Esse zigoto ele vai passar por sucessivas mitoses até formar suas células germinativas, que serão espermatozoide no homem e ovócito na mulher. Tá? E a meiose ela vai ter suas fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que a meiose é dividida em 2, meiose 1 e meiose 2. Então vai ser prófase 1 e prófase 2, metáfase 1 e metáfase 2, anáfase 1 e anáfase 2, telófase 1 e telófase 2. As características são as mesmas daquilo que ocorre lá na mitose.
eu quero chamar a atenção para a primeira fase, que é a prófase 1. Tá? É a fase mais longa de toda a meiose. E vamos já entender por que é a fase mais longa. Tá? O que é que acontece na prófase? Forma-se o fuso acromático, os centríolos vão ser duplicados, desaparece a carioteca, os cromossomos se condensam e o nucleolo desaparece. Porém, como eu disse, é a fase mais longa. Por quê? Porque ela é subdividida. E é essa subdivisão que você tem que ficar atento. Essas subdivisões só acontecem na prófase 1 da meiose 1, apenas. Quais são os nomes? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Mas, professor, que coisa difícil. Bora lá, é o jeito, tem que aprender. Você está estudando. Se esforce. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? No leptóteno vai acontecer a condensação dos cromossomos. Eles vão ficar bem finos, unidos, juntos, quase que pareados um com o outro. E essa é uma característica que você tem que anotar. Na meiose, a principal característica que diferencia ela da mitose é que os cromossomos, por estarem bem finos, unidos por proteínas chamadas de coenzinas, eles vão estar pareados. Então, e esse emparelhamento, depois da condensação, o emparelhamento vai acontecer na fase de zigóteno. Então, eles se condensam, ficam finos, se unem por coenzinas e ficam emparelhados, um do lado do outro, diferente da mitose, que eles estavam um em cima do outro. Lembraram disso? Outro evento, paquíteno. No paquíteno vai acontecer o crossing over. Crossing over, ou recombinação, ou permutação, é um evento que vai permitir a variabilidade genética. Essa variabilidade genética é que vai tornar os seres vivos diferentes um do outro. Porque vai haver troca de partes entre as cromátides dos cromossomos homólogos. Entendido? Onde é que acontece? No paquíteno. Como é o nome? Crossing over, recombinação ou permuta. E o que esse crossing over ele faz? Aumenta a variabilidade genética das espécies. É a fase mais importante porque vai diferenciar um indivíduo do outro. Nenhum ser vivo é igual ao outro. Nem gêmeos idênticos são iguais um ao outro. Tá bom? Depois disso, para comprovar que o crossing over aconteceu, as cromátides vão começar a se separar, as coenzinas vão começar a se romper e vai haver a formação de um X cromossômico. Esse X cromossômico é chamado de quiasma e acontece em qual subfase? Diplóteno. Então, as cromátides começam a se separar, evidencia-se o X cromossômico, provando que o crossing over aconteceu, e acontece na subfase de diplóteno, que a partir daí os cromossomos vão começar a se movimentar na diacinese, se movimentar para onde? Para a fase seguinte. Depois da prófase vem quem? Metáfase. Os cromossomos agora eles vão estar alinhados na placa equatorial, no meio da célula, formando agora duas placas, diferente da mitose. Na mitose você pode lembrar lá na aula anterior que era apenas uma única placa equatorial. Aqui não, são duas placas equatoriais. Então essa é a característica da metáfase 1, da meiose 1, ok? Os cromossomos são bem mais vistos, bem mais condensados, são melhores para serem estudados e analisados nessa fase de metáfase, tá bom? Para a partir daqui, eles começarem a se separar. Então, as fibras do fuso vão começar a puxar os cromossomos homólogos para os polos da célula. Lá na anáfase da mitose, eram as cromátides que eram puxadas. Aqui não, os cromossomos homólogos vão ser puxados para os polos da célula, para posteriormente vir a divisão da célula com a citocinese. Então, a telófase 1 da meiose 1, a célula vai se dividir e cada uma vai ter seu núcleo próprio, com seus cromossomos próprios. E o que é importante a ser dito é a divisão do número de cromossomos vai acontecer pela metade, comprovando que a meiose 1 é do tipo reducional. Lembraram desses detalhes? Então anota,
pausa o vídeo, volta se não entendeu, deixa nos comentários alguma dúvida que a gente aqui responde, tá bom? A meiose 2, como eu disse, ela é igual à mitose. E por ser igual à mitose, ela vai ter as mesmas características lá das fases da mitose. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Só que a diferença é o seguinte, o que aconteceu lá na meiose 1, na fase de paquíteno, crossing over. Então os cromossomos eles vão estar agora com partes trocadas entre si, certo? E isso evidencia que é meiose 2 idêntica à mitose. Tudo bem, pessoal? Então, se tem alguma dúvida sobre meiose, já sabe, deixa nos comentários. Gametogênese é o processo de formação de gametas. E gametas são dois, espermatozoide e ovócito. Não diga óvulo, diga ovócitos, tá? Vamos já entender o porquê que não é óvulo, ok? O processo de formação dos espermatozoides é chamado de espermatogênese. Então, espermatogênese, processo de formação dos espermatozoides, que vai acontecer aonde? No testículo. E no testículo, e especificamente nos túbulos seminíferos, que são esses cordõezinhos aqui. Dentro dos túbulos seminíferos vai estar repleto de células germinativas, sofrendo sucessivas mitoses, até formar espermatogônias. Então, dentro desse período germinativo, sucessivas mitoses irão acontecer, formando espermatogônias. Até que vai acontecer um momento na fase do menino, do homem, né, lá na puberdade, que essa espermatogônia ela vai aumentar de volume, se transformando em espermatócito 1. E aí ele vai começar a se dividir por meiose, para se diferenciar em espermatozoide. Essa fase acontece durante todo o processo de vida do homem. Então o homem, o menino, o homem, certo? Desde do momento da puberdade, ele vai produzir espermatozoides até os seus 80, 90, 100 anos, se ele durar. Tá bom? Esse espermatócito 1 é uma célula maior, célula 2N, vai passar por meiose 1, se dividindo em espermatócitos 2, vai passar por meiose 2, se dividindo e transformando-se em espermátides, e as espermátides vão se diferenciar em espermatozoides. O processo de diferenciação de espermátide em espermatozoide é chamado de espermiogênese. Então, lembra, espermiogênese é a diferenciação da espermátide em espermatozoide. Espermatogênese é a formação dos espermatozoides. Ok? Anota, tá? Outra observação importante. De uma gônia, de uma espermatogônia, vão se originar no final 4 espermatozoides. Só que o homem não produz apenas uma espermatogônia. O homem produz milhões e milhões e milhões de espermatogônias, que vão gerar milhões e milhões de espermatozoides. Tá? Estima-se que em uma única ejaculação, o homem pode liberar em torno de 300 milhões de espermatozoides. Tá bom? Então, detalhes importantes para você que está estudando biologia. O processo de formação do gameta feminino é a ovogênese ou oogênese, como alguns autores falam. E também vai começar com células germinativas que vão estar lá no ovário da menina, só que começa na fase fetal, quando a menina está lá na barriguinha da mãe, sendo formada, sendo gerada. As ovogônias vão dar origem a ovócitos primários. Esses ovócitos primários vão crescer e vão parar o crescimento. E esse parar de crescimento vai acontecer na meiose 1. Então, iniciou, cresceu, mas parou. E esse processo de parada, ele vai ter um motivo, porque a mulher vai ter que entrar na puberdade.
E a puberdade da mulher ela vai começar em torno dos 10, 11, 12 anos, tá? Quando ela vai ovular, certo? E, consequentemente, vai haver o processo da menstruação. Então, iniciou o processo de formação do ovócito 1 e parou na meiose 1. E esse processo de parada, anota, é chamado de dictióteno. Vai acontecer aonde? Na prófase 1 e especificamente na subfase de diplóteno. Anota. Para na meiose 1, o nome é dictióteno, ocorre na prófase 1 na subfase de diplóteno, ok? A partir do momento que a mulher ovula, ela entra na puberdade. E aí vem a menstruação, ok? E observação, o gameta feminino é o ovócito 2. Por que, professor? Por que não é o óvulo? Só vai ser óvulo se acontecer a fertilização, a fecundação. Então, se ela teve relação sexual e o ovócito 2 encontrou um espermatozoide, aí sim ele vai ser chamado de óvulo. Mas no gameta feminino é o ovócito 2, tá bom? Esse ovócito 2, se não for fecundado, ele para o seu desenvolvimento em metáfase 2 e vai descer lá no processo da menstruação feminina, tá bom? Então lembra, processo de formação dos gametas, espermatogênese e ovogênese. A diferença do menino para a menina? Sim. A mulher forma apenas um gameta, num período de ciclo menstrual de 28 dias, e o homem pode formar milhões e milhões de gametas em cada ejaculação. Tá? Esse é o processo de diferenciação dos gametas, masculino e feminino. Tá bom? Se você entendeu, se você gostou dessa aula, tá? Continua estudando, continua deixando suas dúvidas aqui para a gente responder nos comentários, tá? Nós vimos mitose, nós vimos meiose e vimos gametogênese, tá bom? Estudar sempre é importante, tirar dúvidas sempre é importante e acompanha nossas aulas no projeto do Pré-ENEM. Valoriza aquilo que nós estamos fazendo por você que está se esforçando aí para conquistar uma vaga no vestibular. Tá bom, pessoal? Por aqui eu me despeço e até mais. Tchau.